Fala pessoal, tudo certo? Bom demais ter você aqui no Estação Mercado, o programa da TV Câmara São José dos Campos que conecta você às profissões, tendências e o mercado de trabalho. No programa de hoje a gente vai debater e conhecer um setor fundamental para a economia e geração de empregos na nossa região, a produção industrial. Uma área que envolve conhecimento técnico, planejamento e otimização dos processos produtivos em busca de qualidade e redução de custos. Vamos conhecer sobre o mercado da produção industrial, a formação e as oportunidades para quem quer entrar nessa área. E tem o nosso Mercado na Prática. Estreando na telinha, temos nossa repórter Bruna Koenig, que vai mostrar pra gente de perto como funciona o dia a dia de um engenheiro de produção e como esse profissional atua na prática. Também tem uma outra parte, digamos que é de humanas, onde a gente precisa trabalhar com pessoas, com gestão. Então entra aí muita parte de comunicação, Essa parte de saber delegar as atividades. Então essa parte de comunicação é importante, comunicação com a parte comercial. Fique com a gente, porque o Estação Mercado está no ar. É isso, pessoal. Estamos chegando. E olha só, a comunicação só faz sentido quando chega a todos, não é mesmo? E aqui na TV Câmara, a acessibilidade é parte da nossa identidade e também do nosso compromisso com a informação. Todos os programas contam com interpretação em Libras, garantindo inclusão e acesso para todos os públicos. E quem está com a gente, tornando essa comunicação possível, é ela, minha amiga intérprete de Libras, Tamires Caetano. Tudo bem, Tamires? Muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Mercado. Gente, e para falar sobre essa produção industrial, que tanto cresce aqui na nossa região, recebemos hoje o professor mestre Marcelo Werneck, professor de engenharia. Professor Marcelo, quero muito agradecer a sua participação aqui no Estação Mercado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Maravilha. Então vamos viajar nessa profissão que vem crescendo muito, Sem dúvida, sem dúvida. Professor, para quem quer entrar nessa área, vamos começar com essa pergunta para todo mundo se interessar, quem tem vontade, na produção industrial. Qual é a formação mais indicada e por onde começar, professor? Então, na verdade, existem vários níveis de formação. Você pode buscar uma formação mais técnica, que seria uma formação de nível médio, vamos dizer assim, que vai te dar, por exemplo, algum tipo de conhecimento na área de gestão, na área de logística, coisas dessa natureza. Você pode buscar uma formação superior, porém tecnológica. Então, existem diversos cursos na área de gestão industrial, gestão da produção industrial. E você também tem os cursos superiores na área de bacharelado, que são as engenharias, entre elas a engenharia de produção, que é uma engenharia que trata diretamente da organização da produção industrial. Então, depende, tem para vários gostos. Bacana, bastante leque para quem quer ingressar nessa carreira. Existem diferentes tipos de produção industrial, como o senhor acabou de falar aí. Quais são os principais e onde cada um deles é mais utilizado, professor? Então, assim, a área de formação, vamos dizer assim, que é mais abrangente, são os cursos de engenharia, na área de engenharia de produção, cursos de engenharia de produção. Esses cursos eles terminam abarcando tudo aquilo que os profissionais da área de ensino médio ou superior de tecnologia aprendem, com o viés da engenharia e os conhecimentos envolvidos em engenharia. Então, o profissional mais completo, vamos dizer assim, ele termina saindo da engenharia de produção e é uma profissão que tem vasta aplicação em diversos setores da indústria. Praticamente qualquer setor industrial, seja metalúrgica, siderúrgica, automobilística, espacial, alimentícia, tem lugar civil, tem lugar para o engenheiro de produção trabalhar.
Que bacana, muito importante isso para quem está pensando em entrar nessa profissão, né, gente? Ô, Marcelo, afinal, né, o que um engenheiro de produção no dia a dia, dentro de uma empresa que é forte aqui na nossa região, o que ele faz, né, no dia a dia? Então, na verdade, o engenheiro de produção ele faz bastante coisa, né? A primeira coisa delas, ele organiza o processo produtivo. Produzir, normalmente, exige etapas, né? Essas etapas, elas precisam ser feitas uma depois da outra, numa sequência correta, né? Para que você, no final, tenha o produto que você deseja. Então, produzir um carro exige que você faça a porta do carro, faça o chassi, solde, implica que você também compre as peças que são necessárias, essas peças precisam ser entregues no momento correto para serem montadas no carro, né? Então tem toda uma questão de organização do processo produtivo, tem toda uma questão relacionada à logística, ou seja, trazer matéria-prima ou trazer peças, entregar o produto acabado para outros setores da empresa ou para o cliente externo, né? Também está ligado a você planejar as equipes que vão fazer as coisas, colocar os profissionais corretos para fazer as coisas corretas, na quantidade adequada, né? Também está ligado ao próprio ambiente de trabalho, né? Então não dá para um trabalhador trabalhar num ambiente que, por exemplo, vai causar a ele um problema de saúde ou num ambiente que não é bem iluminado. Então todas essas nuances do processo produtivo, elas fazem parte do dia a dia do engenheiro de produção, sem contar, né, também zelar pela qualidade não só do produto que chega para ser transformado, né, quando a empresa compra alguma coisa de fora, quanto também do produto que a empresa faz e ela vai entregar para o consumidor dela, que pode ser outra empresa ou pode ser o consumidor final. Então, zelar pela produtividade, zelar pela qualidade do processo produtivo faz parte das funções do engenheiro de produção. Então, podemos dizer, professor, que o engenheiro de produção, ele atua desde o chão de fábrica até a gestão dos processos também, né? Sim, exatamente. Você tem uma etapa de chão de fábrica, de acompanhamento, e você tem sim a etapa de gestão. Ele é o profissional que vai gerir o processo produtivo. É exatamente isso. Bacana. E quais habilidades técnicas, né, são indispensáveis para trabalhar na produção industrial hoje? Então, a primeira coisa que é de fundamental importância é ter algum curso, ter alguma formação na área. No nosso caso, estamos falando da área de engenharia. A área de engenharia é uma área bem vasta, né? A área de engenharia de produção trata de otimização de processos produtivos, sistemas de apoio à decisão. Tomar decisão é uma coisa muito complexa. Então, você precisa ter dados, informações para tomar decisões. Por exemplo, assim, olha, eu vou botar tal máquina para trabalhar por tanto tempo, eu vou trazer uma equipe extra, ou não precisa fazer hora extra, precisa fazer hora extra, coisas dessa natureza. Certo, então, professor. Tem várias... É bem amplo, né? Bem amplo. Bem amplo, muito bacana. Olha, o papo está ótimo por aqui, mas agora a gente faz uma pausa rápida aqui no Estação Mercado. Na volta, você vai conferir mais um episódio do Mercado na Prática. Nossa repórter Bruna Koenig vai mostrar como funciona a rotina de um engenheiro de produção. A gente vai conhecer de perto os processos da produção industrial, como são organizadas as etapas de fabricação e muito mais. Esse é o nosso equipamento, né? Um dos, é o DS Pro. Ele atende tanto especialidades clínicas quanto cirúrgicas, tá? Esse que você está usando agora é um inserto cirúrgico, tá? Então todo esse equipamento, os insertos, tudo foi desenvolvido por nós aqui da empresa. É uma tecnologia muito interessante, onde você consegue agregar muitos diferenciais, né, para os nossos profissionais, né, os nossos clientes aplicar no dia a dia, nos consultórios. Então, fique com a gente. O Estação Mercado volta já. O Estação Mercado já está de volta, gente. No programa de hoje, estamos falando sobre produção industrial, uma área que segue impulsionando empregos e negócios aqui no Vale do Paraíba e também em todo o estado de São Paulo.
olha só um dado importante, em 2025 o estado de São Paulo criou mais de 500 mil vagas de emprego com carteira assinada, sendo quase 36 mil dessas na indústria. Isso mostra como o setor produtivo continua sendo relevante, né? E agora, gente, a nossa repórter Bruna Koenig vai mostrar de perto como tudo isso funciona. Será que ela aprendeu como é, né, uma linha de produção? Vamos conferir. Bruninha, é com você. Oi, Rafa. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Um prazer estar aqui no Estação Mercado. Vocês já estão falando aí no estúdio um pouquinho sobre o engenheiro de produção, né? A gente veio aqui conhecer na prática. A gente está aqui com o Milton, que vive isso todos os dias. Milton, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Nós que agradecemos, tá? Vocês estarem aqui hoje para conhecer um pouquinho, né, da nossa rotina, das nossas atividades e também da tecnologia. Vamos lá para a gente conhecer um pouquinho da nossa produção? Bora! Rafa, o que você achou do meu novo uniforme? Milton, mas por que a gente precisa usar essas roupas? Então, a nossa produção, ela acontece num ambiente controlado, tá? Então, por isso, a gente precisa usar alguns acessórios para garantir, né, essa limpeza do ambiente, não ter nenhuma contaminação e algumas normas que a gente precisa também atender. Então, por isso, é necessário a utilização. Então, agora sim, vamos pôr a mão na massa? Bom, a gente já está aqui na sala de produção. Milton, antes da gente falar o que tem aqui atrás da gente, né, você pode me contar um pouco do dia a dia aqui na fábrica? O meu dia a dia, ele é baseado em planejamento, tá? Então, eu atuo como engenheiro de produção, fazendo um planejamento hoje de toda a nossa produção com base nas demandas que a gente tem de vendas, da área comercial, tá? A gente estava conversando nos bastidores e eu perguntei para ele se a gente precisa saber de matemática para ser um engenheiro de produção. Ele falou que necessariamente não precisa, mas também precisa saber um pouco, né, Milton? Você pode explicar um pouquinho mais pra gente? Precisa também, tá? Porque a gente trabalha muito com cálculo de demanda e também tem uma outra parte, né, digamos que é de humanas, onde a gente precisa trabalhar com pessoas, com gestão. Então entra aí muita parte de comunicação, né? Essa parte de saber delegar as atividades. Então essa parte de comunicação é importante, comunicação com a parte comercial, que traz as demandas de vendas, prazos. Então, assim, é uma profissão assim que é bastante abrangente, né? Agora falando do que está aqui atrás da gente. Claramente não fui eu que montei, né, gente? Não tenho capacidade para isso, mas o Milton vai explicar pra gente o que está acontecendo aqui. Os nossos equipamentos, tudo é desenvolvido por nós, tá? Então, desde a parte de hardware, software, o equipamento nesse momento ele está em processo de montagem, tá? Então, a gente tem uma montagem por célula, onde cada operador ele é especializado em fazer toda a parte do processo, tá? Então a gente compra esses componentes, tem muitos componentes eletrônicos, vocês vão ver aqui, tem placas que nós mandamos fazer, né, por terceiros, mas foram desenvolvidas por nós, e esse é o momento de fazer toda a integração dessas peças, e aqui também a gente faz os testes e posteriormente vai para uma outra área de qualidade que aprova e encaminha esses equipamentos para o nosso estoque, né, para atender as nossas vendas, fazer a expedição. Quanto tempo mais ou menos demora para produzir? Um equipamento desse, em torno de umas 2 horas, todo o processo de preparação, então acho que em torno de 2 horas a gente consegue entregar um equipamento pronto. Agora, para o pessoal de casa que não sabe muito, o que esse produto faz a gente vai ver daqui a pouquinho, mas qual é a importância dele? Olha, é um produto tecnológico, tá? Ele é um pouco diferente do que a gente costuma ver na maioria dos consultórios hoje, é um produto para a área odontológica, né? Hoje é muito comum se falar no motorzinho de alta rotação, a questão do barulho, então a tecnologia de ultrassom, ele substitui o motorzinho de alta rotação em todos os processos, só que com muito mais precisão. Então ele é muito menos evasivo, você consegue, com a utilização do equipamento, ter muito mais precisão, onde você agrega valor, né, nesse processo de atendimento aí dos dentistas, né, dos profissionais da área. Mas, gente, como o nome do quadro é Mercado na Prática, não tem como eu não fazer nada, né? Milton, eu posso me arriscar colocando um fiozinho ali?
Até pode, mas eu acho melhor você ter a prática de usar o equipamento lá depois de pronto. Vamos lá? Bora! Bom, pessoal, agora a gente já está aqui na sala de testes. Milton, posso pôr a mão na massa? Sim, sua vez de testar. Muito obrigada. Quando eu vou testando aqui, você pode contar o que essa máquina faz pra gente? Tá. Esse é o nosso equipamento, né? Um dos, é o DS Pro. Ele atende tanto especialidades clínicas quanto cirúrgicas, tá? Esse que você está usando agora é um inserto cirúrgico, tá? Então todo esse equipamento, os insertos, tudo foi desenvolvido por nós aqui da empresa. É uma tecnologia muito interessante, onde você consegue agregar muitos diferenciais, né, para os nossos profissionais, né, os nossos clientes aplicar no dia a dia, nos consultórios. Então é uma alegria, né, um prazer muito grande estar recebendo vocês aqui hoje para conhecer o nosso produto, tá bom? Obrigado, gente. Obrigada, Milton. Pode segurar para mim, por favor. Muito obrigada por mostrar a sua profissão, por contar um pouquinho mais pra gente. Rafa, volto aí no estúdio com você. Muito obrigada pelo convite. Ai, que incrível, Bruna. Olha, primeiramente ficou linda de uniforme, viu? Combinou com você, você mandou muito bem e realmente tem que entender de matemática. A gente estava assistindo aqui a sua reportagem, né, o mercado na prática, e conversando aqui com o professor Marcelo, realmente precisa entender muito de matemática. Por isso que a gente tentou fugir um pouquinho, né, Bruninha? Parabéns pela reportagem, um grande abraço para você. A gente volta aqui no estúdio com o nosso convidado, o professor de engenharia, Marcelo Werneck. Professor, que matéria bacana, né? A gente viu como é que funciona o processo e realmente é esse, né? É essa situação que a gente encontra. Cuidado, atenção, como o nosso entrevistado disse para a Bruna, é tudo isso na realidade, né? Na prática. Exatamente, né? O engenheiro de produção ou profissional ligado à produção, no final ele é o zelador da qualidade do produto que vai ser entregue para o cliente, né? Então ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Tem que ter certeza que, como o equipamento que estava sendo desenvolvido ali pela reportagem, vai chegar um equipamento que funcione direito, que atenda a expectativa do cliente, né? Que não dê problema, não dê muito problema, né? Porque isso também é custo. Até porque, na maioria das vezes, não é um equipamento barato, né? São equipamentos caros que precisam funcionar, né, de acordo com o cliente, com o que o cliente espera. Professor, quais áreas da produção industrial hoje mais contratam, né, profissionais hoje? Então, na verdade, você tem, o Vale do Paraíba tem muitos setores industriais. Então, tem indústria automobilística, indústria aeronáutica, metal mecânica. Essencialmente, você tem vaga para a área de engenharia em todos eles. É difícil elencar um que esteja contratando mais, mas profissional de engenharia é sempre, e o de engenharia de produção, devido a ser um profissional que tem uma vasta área de atuação, ele pode trabalhar em praticamente qualquer setor industrial. Então, mesmo que um setor A não esteja contratando tanto, se houver um B que está, ele vai ter procura por ele. Certo. E que tipo de empresa costuma absorver, né, esses profissionais? Indústrias pequenas, grande, média? Na verdade, indústrias de médio e grande porte, né? Que costumam contratar, né? Olha, aqui no Vale do Paraíba, quais são, né, na sua opinião, no seu conhecimento, os segmentos industriais que se destacam, né, na geração de vagas? Temos a parte aeroespacial, né, que o Vale do Paraíba é uma referência, né? Então, empresas como Embraer e as que fornecem equipamentos para eles. Temos a indústria automobilística, né? O Vale do Paraíba também é uma referência em indústria automobilística, indústria de autopeças, né? Porque termina fabricando peças para automobilística, siderurgia, né? Então, temos vários setores que empregam. Professor, rapidamente, quais são as tendências do setor que já estão mudando o perfil de vagas, né, na produção industrial? Bom, a primeira coisa é a inteligência artificial, ela vai estar em tudo, né? Então, há sempre uma necessidade de você saber lidar, né, com as ferramentas de inteligência artificial, porque elas vêm a somar na otimização do processo produtivo, na coleta de informações para tornar o processo produtivo melhor, melhorar a qualidade do produto e tudo mais, né? Além disso, tem outras tendências, como, por exemplo, a impressão 3D, né,
que vai revolucionar também o mercado, já está revolucionando em certos casos, por exemplo, no caso de você fazer protótipos, coisas dessa natureza. Então, são tecnologias aí que não há como escapar delas aí a médio e longo prazo. Com certeza. No próximo bloco, inclusive, a gente vai aprofundar mais isso sobre as tecnologias. Olha, a gente faz uma pausa rápida aqui no Estação Mercado, mas é só o tempo de você tomar uma aguinha e já voltar, porque daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. De volta com a Estação Mercado, pessoal. Olha só, a produção industrial tem papel cada vez mais estratégico em um mercado competitivo, marcado por inovação, tecnologia e busca, constante por eficiência. O futuro da área aponta para processos mais inteligentes, o uso da automação, análise de dados, sustentabilidade e decisões cada vez mais integradas à gestão das empresas. E a gente segue agora a nossa conversa com o professor mestre Marcelo Werneck. Professor, no último bloco, a gente falou da tecnologia, inteligência artificial. Agora eu quero saber do senhor, de que forma a inteligência artificial ela está sendo aplicada mesmo nos processos produtivos nas empresas? Em primeiro lugar, na parte de análise de dados. Uma vez que a gente consegue coletar dados, a inteligência artificial ela consegue extrair de vastas quantidades de dados diversas informações que dificilmente uma pessoa consegue olhar para aqueles dados e tirar delas. Então, análise de dados. Segunda, esses modelos de linguagem, que é tipo ChatGPT e outras, Gemini e coisas dessa natureza. Você tem modelos de linguagem específicos que podem ser aplicados para determinados processos industriais. Então, esse tipo de inteligência artificial que a gente termina usando até hoje em dia, no dia a dia, são, vamos dizer assim, adequáveis para uso em processos industriais, na gestão de conhecimento, para você conseguir ter ideias e coisas dessa natureza. Então, uma outra aplicação para a inteligência artificial. Uma terceira a aplicação, que também se baseia em dados, mas que é extremamente interessante, é o fato de que você, analisando dados, você consegue prever, por exemplo, falhas em máquinas, de tal maneira que a previsão de que uma falha numa máquina vai acontecer daqui a algum tempo, permite, por exemplo, ao engenheiro de produção planejar o processo produtivo de tal maneira, fazer uma parada para tocar uma determinada peça, para fazer uma determinada correção antes que a máquina quebre, por exemplo. Então, tudo isso usa inteligência artificial e isso já é usado, tá? E a gente vai ver isso ser cada vez mais usado. Crescendo, professor? Essas novas tecnologias, que a gente está falando, elas substituem ou ampliam, o papel do engenheiro de produção? Na verdade, elas ampliam, porque você sempre vai precisar de alguém para, número um, julgar os resultados que a inteligência artificial dá. Você não vai simplesmente te dar um resultado e você confia nele. Número 2, você vai ter que ter sempre alguém para alimentar a inteligência artificial com dados e com os dados corretos. Então, na verdade, é mais uma ferramenta de apoio, de suporte, do que propriamente dito uma ferramenta de substituição. Sim, exato. E por esse caminho, professor, quais são as tecnologias que já são indispensáveis para quem quer realmente entrar na área? Dispensáveis? Indispensáveis, Bom, a primeira coisa que é sempre muito importante você precisa saber outro idioma. Isso é uma tecnologia, mas é bom, Aprender o inglês, por exemplo, é uma coisa de fundamental importância. Segunda coisa, ter algum conhecimento na área de programação. Esse tipo de coisa é dado nos cursos, dos cursos superiores, dos cursos de engenharia de produção, mas é interessante você saber alguma coisa na área de programação, na área de banco de dados, aprender aquilo que é dado nos cursos. Os cursos são feitos olhando o mercado. A gente pensa que a gente vai na faculdade não vai aprender nada que vai usar. Não, pelo contrário, tudo que você aprende se usa. Talvez às vezes a pessoa não veja naquele momento a aplicação, mas se usa. Com certeza.
E o que muda, professor, na formação e na atuação do engenheiro de produção nos próximos anos? Em primeiro lugar, ele vai ter que ter conhecimento dessas tecnologias, porque senão vai ficar para trás, né? Então, no passado, que a pessoa ficava olhando uma planilha e analisando ela, na verdade, vai ter um software que vai analisar aquela planilha e ele vai dar dicas, por exemplo, do que pode ser feito. Então, número 1, julgar essas dicas. Número 2, tomar decisões no sentido de otimizar o processo. Não tem jeito, você sempre vai precisar de uma pessoa fazendo isso, não tem como. E também a questão de lidar com as pessoas. Não há algoritmo de inteligência artificial que substitua a gestão. E gerir não é só gerir dados, é gerir gente, né? Isso é de fundamental importância, isso não muda. Certo. Professor, o pessoal que está assistindo a gente em casa, para a gente finalizar o nosso programa, eu queria que o senhor desse as dicas, né, principais para quem quer entrar no mercado, para quem se interessou, e o que o senhor passa para quem quer entrar nesse ramo? Olha, a primeira coisa é saber que é um ramo extremamente interessante, é um ramo que estimula muito a criatividade. Quem é criativo, a gente pensa às vezes que a indústria é um lugar que exige muita criatividade, né? A engenharia é algo muito criativo. Então, às vezes a pessoa pensa que criatividade é só fazer um desenho, mas não é, né? Criatividade é solucionar problemas, né? Então, é interessante. Segunda coisa, se for possível estudar um segundo idioma, um inglês, alguma coisa dessa, e confiar que aquilo que é ensinado num curso superior está ali por um motivo, né? A mesma coisa que se ensina no Brasil, se ensina nos Estados Unidos, se ensina na União Europeia, e que são países extremamente avançados, então tem um motivo para se aprender aquilo, né? Então é necessário que se tenha um pouco de fé de que aquilo que está ali tem um uso, né? E confiar nas instituições que você escolheu para obter a formação necessária para a sua carreira, para o seu futuro. Com certeza. Professor, olha, o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Estação Mercado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. É isso aí, gente. Olha, nós conversamos hoje aqui sobre uma área essencial para as empresas e para a economia, a produção industrial, que exige organização, conhecimento técnico e visão estratégica. E se você que está em casa, né, se interessou pela área, fica a dica: busque informação, invista em formação e também acompanhe de perto as transformações do mercado. O Estação Mercado fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais da TV Câmara São José dos Campos e também no YouTube, para não perder nada, né, dos próximos programas. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo Estação Mercado. Tchau!